Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, o Supremo Tribunal Federal em breve estará discutindo o tema 1218 e o STF vai tratar sobre o efeito que o piso nacional do magistério poderá ter em cascata na carreira. Imagina você, eu vou pegar aqui nesse momento essa tela aqui, vai ser a apresentação que eu vou fazer daqui a pouquinho para você, mas imagina que nós temos essa lei 21.710 de 2015, essa lei importantíssima em Minas Gerais, que está, inclusive, ajuizada, né? Lá no Supremo Tribunal Federal. Olha aqui que ela tem letras de A a P, isso aqui são as progressões na carreira, e aqui nós temos os níveis, 1, 2, 3, 4, 5, os níveis, né? Que começam na licenciatura plena e vai até o doutorado, que o governo de Minas sempre tentando destruir a carreira de doutorado. Bom, nós já temos um grande problema aí, que é o fato de quando a gente tem aí uma pós-graduação, estrito sensu ou lato sensu, é muito comum lato sensu, estrito sensu no caso mestrado e doutorado, o governo, gente, ele demora anos para você andar nessa tabela aqui. Normalmente costuma ser de 2 em 2 anos para as letras, A, P, e costuma ser de 10 em 10 anos aqui, a depender do nível, né? Essa promoção na carreira demora demais, 10, 15, 20 anos para você andar aqui entre os níveis. Então, guarda 5 anos aqui, aí você consegue uma pós-graduação, vai para o nível 2 e vai andando na carreira aqui de tempos em tempos, tanto horizontalmente, nos que nós chamamos de progressão nas carreiras, quanto aqui verticalmente, que nós chamamos de níveis aqui. Bom, o que o Supremo Tribunal Federal tem a ver com isso que a gente está discutindo, é o que você vai aprender hoje, nessa apresentação que o canal de educação vai fazer para todos vocês. Aqui, pessoal, nós temos uma discussão importante que vai repercutir no Brasil inteiro, né? Que é a questão do piso salarial nacional dos trabalhadores de educação. O que acontece é que o pessoal que está lá no final de carreira, normalmente, eles têm uma diferença salarial muito pequena em relação a quem está iniciando a carreira. Isso é um fato. Uma distorção, uma realidade que a gente está passando para vocês, que vocês sabem que é assim mesmo, né? Então, o correto seria se nós começássemos recebendo o piso salarial profissional nacional, que hoje é de 4.807 alguma coisa, 812 alguma coisa, e vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e que a gente fosse, à medida que fosse horizontalmente progredindo na carreira, esses reajustes fossem feitos de acordo com o piso salarial profissional nacional. Não é assim que acontece normalmente. Então essa discussão, esse tema 1218 está sendo discutido no STF e eu vou fazer uma pequena apresentação para vocês possam entender o que está por trás dessa discussão que pode repercutir em prefeituras, né, gente? Pode repercutir aí em estados. Inclusive essa ação, ao que parece, é do estado de São Paulo, né, que fez essa provocação, e que a gente vai apresentar para vocês todos os pontos aqui. Vocês estão vendo aqui o site do STF nesse momento. Olha aqui, pessoal, adoção do piso nacional estipulado pela Lei Federal 11.738 de 2008 como base para o vencimento inicial na carreira do magistério da educação básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada. E esse tema é de relatoria do ministro Cristiano Zanin. Vamos dizer, se é a reclamação, né, o recurso 1326541, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, tá, gente? Que é esse, recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 2º, 18, 37, 10 e 13 e 169, parágrafo 1º, 1 e 2 da Constituição Federal, a constitucionalidade da decisão judicial que concedeu a equiparação do salário base do professor de educação básica do Estado de São Paulo. Você vê que saiu de São Paulo essa proposição, ao piso nacional da categoria estabelecido pela Lei 11.738 de 2008, com incidência, gente, esse que é o ponto, escalonada nas diversas faixas, níveis e classes. Se isso passar, vai ser um salto gigantesco para aqueles municípios aí que tem, né, obviamente, né, o plano de carreira no Estado de Minas. Vou fazer essa apresentação, estou apresentando aí na tela para vocês nesse momento. Acompanhe comigo porque o vídeo é importantíssimo, porque trata, gente, sobre algo que nós consideramos fundamental. Acompanhe comigo na tela para vocês
Nesse momento, piso nacional do magistério, o efeito cascata na carreira. Vamos falar um pouquinho o que é, né, gente? Essa Lei Federal 11.738 de 2008 estabeleceu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. O que é vencimento inicial? O valor do piso deve ser o vencimento inicial da carreira para a jornada de 40 horas semanais. Em relação à constitucionalidade, é preciso deixar claro que o Supremo Tribunal Federal já confirmou a constitucionalidade, ou melhor, a legalidade da lei através de ADI 4167. Nós temos em Minas Gerais a Lei 21.710 de 2015, essa ajuizada pelo governo Zema, e é importante dizer que foram alguns artigos, dessa lei que está sendo questionada, não a questão da constitucionalidade do piso, tá, gente? Isso aí já está mais do que discutido. O piso nacional é constitucional e tem que ser aplicado para todos os entes da federação. Federal, estadual, municipal. Bom, em relação ao efeito cascata, né, gente? Olha, o coração do tema é 1218. Olha como é que vai ser essa informação, nós vamos passar para vocês vão entender agora. Então a discussão ela não é sobre a existência do piso, porque é constitucional, mas sobre os seus reflexos na carreira. Lembra que eu mostrei aquela tabelinha lá, horizontal, letras A, P, e também vertical, níveis 1 a 5? É sobre isso que nós estamos falando, gente. E a tese é a adoção do piso nacional como base para o vencimento inicial da carreira do magistério estadual. E aí, gente, a ideia é que haja reflexos obrigatórios nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada. Consequentemente, se o piso sobe, toda a tabela salarial deve ser reajustada proporcionalmente para manter a diferença entre os níveis e vai fazer exatamente com que um professor início de carreira tenha aí, gente, diferentemente do que acontece hoje, um vencimento óbvio, diferente daquele servidor que está encerrando a sua carreira. E por que o efeito cascata é necessário, gente? Porque ele vai combater algo fundamental, que tem sido um problema sério aí na educação, que é o chamado achatamento salarial. Sem esse reflexo horizontal e vertical nas carreiras, professores mais experientes, com mais tempo de serviço ou mais titulação, uma titulação maior, acabam recebendo salários muito próximos aos dos recém-ingressos. Então, manter a proporcionalidade salarial é um incentivo para a progressão na carreira e qualificação dos profissionais. E aí, pessoal, nós temos um princípio aí fundamental na Constituição, que é o princípio da isonomia. Tratar de forma desigual quem está em níveis diferentes da carreira viola o princípio da igualdade. E aí nós temos um apoio muito grande na PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, que ela já se manifestou a favor dessa tese. Portanto, essa tese do efeito cascata em relação ao piso, as tabelas de vencimento, a posição dos estados e o impacto financeiro. Vamos lá. Começou com recurso extraordinário lá em São Paulo, a gente depois para o São Paulo, através desse recurso extraordinário de número 13.000 do 26, não é nem 13.000, é 13.26541. Autonomia federativa, os estados alegam que a aplicação automática do reajuste em toda a carreira, sem lei estadual específica, viola a autonomia para gerir suas finanças e planos de carreiras. Eles vão alegar exatamente que esse efeito cascata geraria aí um aumento de despesa não previsto e insustentável para os cofres públicos estaduais. Esse é um dos motivos dos governadores e prefeitos estarem sempre designando trabalhadores e evitando a lógica do concurso público, onde haverá, obviamente, crescimento na carreira, a lei de carreiras, aí nós temos aí crescimento horizontal das carreiras, nós em Minas Gerais AAP, e também verticalmente, vamos dizer que nós temos os níveis 1, 2, 3, 4 e 5. O servidor contratado ele não tem direito, ele recebe o início da carreira ali, como o PEB 1A. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês entenderem melhor.
E quase finalizando aqui os slides, como é que está a situação hoje? Por isso que é importante você fazer a sua inscrição no canal da Educação, deixar sempre um comentário e um like, obviamente, né? Deixa um joinha aí para ajudar o YouTube aí. O YouTube reconhecer que o canal é relevante, portanto, vamos indicar vídeos aí para o canal da Educação de Minas Gerais. O número do recurso eu já falei, o 1326-541. O relator atualmente, o ministro Cristiano Zanin. É uma situação de repercussão geral reconhecida, o tema 1218, que quer dizer com isso é que, depois de decidido, isso repercute no Brasil inteiro e em todos os processos e ações semelhantes. A previsão de julgamento é através do plenário virtual entre 12 e 19 de dezembro agora. Tá vendo que é importante você fazer a sua inscrição no canal da Educação? Escreve aí, gente, no canal da Educação de Minas Gerais, porque quando sair a decisão, eu vou fazer um vídeo e mostrar para vocês. E, obviamente, como eu mesmo disse, repercussão geral, a decisão final do STF terá um efeito vinculante e deverá ser aplicado por todas as instâncias judiciais do país. E para encerrar aqui, né, gente, o tema 1218, ele é crucial para o futuro da carreira do magistério no Brasil. A decisão do STF impactará diretamente os direitos e a valorização dos professores de educação básica em todo o país. Então, presta atenção nisso aí, gente. Vocês estão vendo essa tabela bacana aí do lado, essa imagem muito legal, né? De salário piso do trabalhador, validade seja, gente, olha só. Que coisa, que tabela legal, que desenho bacana. Remuneração salarial, empresa, porquê, trabalho, várias palavras aí, você já pode brincar aí, procurando. Mas o foco principal que é remuneração, salário, piso, tá, gente? Podemos realmente mudar a realidade da educação através da decisão do Supremo Tribunal Federal do tema 1218. Por isso que eu peço, pessoal, inscreve no canal, não perder a análise da decisão final, porque eu vou comentar sobre isso. Comente qual que é a sua opinião sobre o efeito cascata, né? Afinal de contas, você é a favor, você é contra, o que você acha que o Supremo Tribunal Federal vai decidir, né? E, obviamente, deixe seu like se você apoia a valorização da carreira. Bom, vou voltar aqui no momento aqui do vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês uma situação aqui que é essa aqui, ó. Isso aqui é o que o trabalhador hoje em Minas Gerais recebe, tá, gente? Qualquer professor contratado efetivo, início de carreira em Minas Gerais, para 24 horas semanais, essa é a Lei 25.245, de 16 de maio de 2025, é a vigência, 1º de janeiro de 2025, ele recebe início de carreira 2.920,78, se não estiver falhando aí a imagem aí, tá, gente? Mas é isso mesmo. 2.920,78, tô aumentando aqui para mim, vocês não estão percebendo, mas tá fácil de visualizar. E se encerrar com doutorado, ele vai encerrar com doutorado nível 5, recebendo R$ 6.042. Isso é uma piada, né, gente? Normalmente as pessoas não chegam nem no nível 2, tá, gente? Final de carreira aqui, ó. 2, no máximo 3. Ah, gente, então essa que é a situação de Minas Gerais hoje. A gente não recebe nem o pagamento do piso, que é 4.800 e alguma coisa. O início de carreira é licenciatura plena 1, nível 1, grau A. Qualquer designado contratado hoje em Minas Gerais, como professor que tenha 24 horas semanais, porque ele pode ter menos, às vezes ele pega menos aulas, que é proporcional, ele recebe 2.920,78. Claro que se ele trabalha com 11 aulas, 10 aulas, ele vai receber menos. Então vamos quebrar essa história, que em Minas Gerais o pessoal recebe 2.920, não recebe. É dependendo do número de aulas. Se você tem 24 horas semanais, ou seja, 16 aulas dentro da sala de aula, e outras 8 cumprindo o chamado 1/3 fora da regência pela Lei Federal 11.738, aí nesse caso você recebe 2.920 contratado. Se você for servidor efetivo de 2 em 2 anos aqui, tirando obviamente a questão do estágio probatório, você vai ter ali uma progressão na carreira, vai subindo aqui, ó, B, C, D, E, F, vai aí a nível 1, P, 4.126,98, isso vai aqui, 2, 3, 4 e 5. O fato é que a pessoa hoje tem um mestrado, ela não recebe pelo mestrado, tá, gente? Porque você não pode pular do nível 1 para o 4 imediatamente, você tem que ir respeitando esses pontos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E é por isso que as pessoas fazem mestrado e não recebem pelo mestrado, muito menos pelo doutorado. Bom, agora eu vou mostrar uma outra tabela para vocês. Se o estado de Minas Gerais, por exemplo, pagasse, não sei se essa tabela está totalmente certa não, mas eu vou colocar na licenciatura plena 1, nível 1, grau A,
Vou repercutir isso aqui. Guarda esse número aqui, ó, 6.042, para quem, por acaso, tiver doutorado e tiver no nível 5, grau P. R$6.000. E início de carreira 2.920. Olha essa tabela salarial do magistério reajustada 24 horas, tá, pessoal? Mas com detalhe, olha aqui que no início da carreira aqui é R$4.000. Eu vou até aumentar um pouco para mim aqui, porque está realmente bem pequeno. Mas aqui na tabela inicial, gente, vocês não conseguem ver aí, que realmente eu tentei melhorar o máximo aqui possível. Mas é o que chegou para mim aqui, ó. 4.000, que é o início de carreira no Estado. Hoje quem recebe para 40 horas semanais é 4.867,77 até 40 horas, viu, gente? Esse é o valor, ó, do piso nacional da educação. Se nós verificarmos aqui, né, veja que isso aqui é a tabela salarial do magistério reajustada. A base de cálculo é o piso salarial nacional de 4.867,77. Nós colocamos um fator de reajuste aplicado aqui, gente, calculado a partir da razão entre o novo piso e o valor inicial da tabela original, que é de 2.920,78. A gente encontrou uma diferença aqui de 1,666599. A tabela abaixo, ela apresenta os novos valores, mantendo a proporção de escalonamento da tabela original. Nós teríamos aqui, só para lembrar, né, pessoal? Lembra que eu mostrei uma tabela com 2.800, que era o inicial? O inicial, então, com o piso seria 4.867,77. E o P, final de carreira, no nível 1, tá, gente? Grau P, seria 6.878,02. Lembra que eu falei que o máximo que você chegaria a R$6.000, né, gente, no doutorado? Pois é, no mestrado aqui, ela está invertida aí, ela chegaria a 9.154 P, mestrado é nível 4, grau P, e no doutorado chegaria a R$10.070,13, tá, gente? Aí você vai falar para mim assim, Tancredo, esse vai ser o efeito que o Supremo Tribunal Federal vai causar a partir dessa decisão, desse tema extremamente relevante, importante, que é o tema dos 18 do STF? Não estou dizendo que serão esses cálculos, tá, gente? Esses valores. Mas que haverá uma revolução nos valores, nas tabelas de vencimento no estado de Minas Gerais, no Brasil, gente, em todos os estados e municípios, sim, certamente haverá. Por isso que é tão importante esse tema, a gente acompanhar a partir do dia 12, né, essa discussão através do plenário virtual no Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é uma decisão, gente, que pode causar realmente uma ruptura naquilo que não era bom para nós e daquilo que passa a ser interessante. Tá, gente? Não é maravilhoso, mas que vai ser interessante para melhorar a valorização, a carreira, né, o trabalho dos professores da rede. Isso vai impactar designados, contratados? Eu acredito que sim, certamente, tá, gente? Porque é importante a gente entender que essa decisão, de alguma maneira, ela vai impactar muito especialmente os servidores de carreira, os servidores concursados, servidores que têm muito tempo de casa. Lembra lá no vídeo que eu mostrei para vocês aquela distorção que acontece entre quem está entrando e quem está saindo, aposentado? A diferença é muito grande pelos princípios da isonomia, pelo princípio da equidade, né? De fato, a gente precisa de respeitar muito isso e os nossos governantes estão longe disso. Espero, de verdade, que este problema seja solucionado e o canal da Educação vai acompanhar de perto, viu, pessoal? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.